Juliana, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes da Cultura. É um prazer estar aqui novamente para falar de uma coisa de tanta utilidade. É verdade, e é um tema que tem sido muito trazido, né, ultimamente, autismo, né, e também autismo nas escolas, né, a volta às aulas. Faz um levantamento aí, uma avaliação dessas coisas aí, sobre autismo e a volta às aulas, Juliana. Na verdade, o que a gente tem que lembrar é que o autismo é um espectro. Nem todas as crianças têm o mesmo sintoma, têm o mesmo comportamento, nem todas elas vão ter as mesmas necessidades. Certo. Por isso que no retorno às aulas, as mães que já têm aquelas crianças especiais que frequentam a escola, muitas escolas já sabem a necessidade. Muitas têm a necessidade de um cuidador, de uma pessoa de apoio que fique com aquela criança, principalmente aquelas que têm um nível mais elevado, nível 2 e 3, aquelas crianças que não falam, que a gente diz que são não verbais, aquelas crianças que não conseguem realizar as atividades de vida diária, né? E tem aquelas crianças que já são mais independentes, embora elas tenham pouca interação social, não obedeçam, gostem de ficar sozinhas. Então, assim, o importante é deixar as angústias, porque muita mãe tem medo até de colocar na escola aquela criança com atraso no neurodesenvolvimento, com medo dela não se alimentar por conta da seletividade alimentar, com medo dela se machucar ou que os coleguinhas façam algum tipo de bullying, por ela não saber se comunicar, nem dizer o que está sentindo. Então, assim, perder o medo e encarar a escola como uma aliada. Lembrando que escola não é terapia. A ida para a escola não substitui o tratamento com fono, com psicóloga, com terapeuta ocupacional, porque as terapias elas são indicadas também de acordo com o grau de dificuldade da criança, né? Nem todas vão precisar da mesma terapia. Por isso que é importante uma avaliação conjunta. Hoje, como é que a gente pode avaliar para identificar a pessoa com autismo? Os sinais, eles geralmente são precoces. É aquela criança que chega com 1 ano e 8 meses e não diz nenhuma palavra. É aquela criança que não consegue brincar com as outras crianças. Ela prefere um comportamento retraído, sozinho. Aquela criança extremamente agressiva. A criança que não dorme de maneira nenhuma. A criança que tem seletividade alimentar. Lembrando que seletividade alimentar é diferente de erro alimentar. Aquela criança que come salgadinho, pipoca, pirulito, refrigerante, mas não come feijão, arroz e cuscuz, ela não é seletiva. Ela tem erro na alimentação. A criança seletiva é aquela que só toma leite em todas as refeições. Por exemplo, ele só toma o leite branco. Se a mãe colocar um sustágio, alguma coisa que tenha cor, ele não toma. E passa o dia com fome. Vale salientar que ele não come e passa o dia sem pedir a comida. Entendeu? Só come arroz branco. Se você colocar um legume, colocar carne, ele não come. Ele só come o arroz. Já é um sinal que tem alguma coisa errada acontecendo. Muitas vezes elas percebem quando a criança tem um grau mais leve, quando tem outros transtornos do desenvolvimento também, quando vai para a escola. Porque os professores, por estarem em contato ali muitas horas durante o dia, às vezes chamam os pais para conversar. Olha, pai, a gente precisa levar para uma avaliação. Estou percebendo que a sua criança está assim, né? Então, assim, eles também nos ajudam muito no diagnóstico. Ocorre nessas voltas às aulas, a criança ir para a escola, o professor ou algum funcionário da escola identificar isso e que às vezes os pais não identificaram? Ocorre. Nesse começo, os muito pequenininhos que nunca foram para a escola, é normal chorar, não querer ficar, querer que os pais fiquem por um momento, né? Isso é o normal. Isso é o normal no começo. Só que isso não pode persistir durante o semestre inteiro. Ou seja, a criança está com 6 meses na escola e ainda continua com o mesmo comportamento. Que chora, que não aceita que ninguém chegue perto, que pegue na mão, que não brinca com os coleguinhas, que não olha no olhar da professora, não atende ao chamado. É como se estivesse em outro mundo, em outro planeta. Chama e ele não está nem aí. Não está nem aí, continua ali fazendo o que ele está fazendo. Ou então esconde muito embaixo de mesa, embaixo de cadeira. Juliana, o autismo tem 3 níveis, né? Isso. 1 que ele é o leve, o 2 o moderado e o 3 que é mais severo, né? Isso. Como lidar com cada um deles? Veja só, o autismo ele é um espectro, né? Ele não é como uma doença de receita que tem isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Não. Sei. O autismo leve é aquela criança que consegue se comunicar,
atende ao chamado, mas que ela tem algumas particularidades. Ela não consegue entender um não, ela tem um baixo limiar de frustração, muitas vezes tem distúrbio do sono. Por isso que para lidar com cada um deles, a gente precisa saber os sintomas, avaliar, porque cada tratamento é diferenciado, ele é único. Não existe isso que meu filho ficou bom com isso, o seu vai ficar. Não, porque vale salientar que é um transtorno de neurodesenvolvimento e que não existe cura, não existe ex-autista. Outra coisa importante também é que nem tudo é autismo, tá? A gente tem vários transtornos de neurodesenvolvimento. A gente tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de aprendizado, transtorno de linguagem, mutismo seletivo, transtorno de ansiedade. Uma coisa muito comum nas nossas crianças hoje, tanto por a época da pandemia como por o excesso de tela, que tem sido o nosso grande vilão. Excesso de tela, você quer dizer... Celular, notebook, né? Celular. Rapaz, eu fico no tempo todo desse negócio aqui. Deixa eu falar pra doutora. Eu conheço um garoto lá em Calombi que ele tem autismo, mas ele é aquele menino super dotado, ele conhece já todos os planetas, se você perguntar ele diz o nome de todos, entendeu? Essa questão também, né? Tem esse... Tem, são crianças com altas habilidades, né? O autismo por si só não significa que a criança tenha deficiência intelectual. São crianças extremamente inteligentes, crianças que têm uma facilidade de aprender outras línguas. Por exemplo, antes de falar português, já falam tudo em inglês. Crianças que com 1 ano e meio já sabem todas as cores, todos os números, sabem fazer contas. Então, essas crianças com altas habilidades também, a gente precisa ter uma atenção melhor. Eu vi isso aí, né? E eu assisto muito aquele programa do Luciano Huck, quando ele traz aquelas crianças, né? Que eles são inteligentíssimos. E ali, de 100% das crianças, 50 a 40 têm autismo. E são os mais inteligentes. Isso, são crianças muito inteligentes. Até porque, assim, o autismo, ele às vezes não vem sozinho. Ele pode ter algumas comorbidades, né? Sim. A deficiência intelectual, que é a dificuldade de aprender, de entender as coisas. O TDAH, que é aquela criança hiperativa que não senta, que não para um segundo, que não obedece, que ela tem uma necessidade constante virado, né? De estar se movimentando, né? O transtorno de oposição-desafio, que é aquela criança extremamente desafiadora, que ultrapassa os limites, não tem noção do perigo, né? Mas que também tem critérios. A gente não pode dar um diagnóstico de transtorno de oposição desafio numa criança de 2 anos de idade. Ela não tem discernimento até para saber o que é certo e o que é errado nessa idade, né? Por isso que tudo tem que partir uma avaliação. Isso. Eu estava conversando, nós fizemos uma entrevista aqui tempos atrás, esse mês de janeiro, com o Luan Brito, né? Ele falava pra gente sobre esse problema do aprendizado, transtorno do aprendizado. Hoje as escolas de Serra Talhada, tanto particular quanto a estadual e municipal, a pública, ela tem gente suficiente para tratar com esses alunos? Veja só, o grande problema que a gente tem, além do transtorno de aprendizado, era o excesso de tela. A criança passava muito tempo presa ao celular jogando, não fazia suas atividades. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu foi a proibição de celular no ambiente escolar. Certo. Eu acredito que a gente vai ter outra visão, outro paradigma agora. Por quê? Recebo muitas crianças com queixa, ele não aprende, ele não consegue fixar o conteúdo, ele não se concentra, mas ele passa mais de 8 horas jogando, ele vai dormir muito tarde, porque passa a noite nas redes sociais. Tem que ter um controle dos pais também, né? Então isso também inibe o aprendizado, porque a informação na tela ela já vem pronta. As crianças perderam o gosto por a leitura, elas querem ler livro digital, elas não querem mais ler livro físico, né? Isso. As crianças querem estar jogando o tempo todo. Outra coisa, tá tudo ao alcance da mão. Se eu não gosto daquele desenho, rapidamente eu mudo. Não existe intervalo para eu aprender a ter paciência, a controlar minhas emoções. E se você observar, uma criança muito exposta a celular desde pequena, ela é aquela criança estressada, que não lhe obedece, que se botar um celular ela fica hipnotizada. Se hoje tomar o celular dela, pronto, o mundo se acaba. O mundo se acaba. Doutora, então a gente reforça, né, aquele convite às mães, né, para não terem medo, né, não ficarem amedrontadas com essa questão da escola, né, que deixe ir tranquilo para a escola, né, procurar saber, né, como é que tá na escola, procurar saber da escola se tem cuidadores, não é isso, doutora? Exatamente, é assim, aquelas crianças que já têm diagnóstico, que estão em investigação, procurar o profissional que acompanha, porque elas têm direito a um cuidador, né, para levar
um laudo, levar o papel que realmente diga qual é a limitação dessa criança, ficar atento como é que está o desenvolvimento dela na escola, como é o comportamento em casa, porque às vezes é uma criança que está em investigação, em casa ela tem um comportamento, mas na escola ela não demonstra nada. Então a gente tem que fazer o diagnóstico correto, né? Sim. E não rotular as crianças, porque a gente tem que lembrar que criança corre, grita, pula, brinca, arenga. Criança é criança, né? Criança é criança. É verdade. Lembrar de diminuir as telas no retorno para casa. Isso. Deixar brincar ao ar livre. Criança precisa de natureza, de ter contato com o animal, com o ambiente, correr, brincar. Criança precisa ser criança. Isso. Que nem tudo é autismo, nem tudo é TDAH, nem tudo é distúrbio de aprendizagem, mas ficar atento. Se a escola lhe chamou, então tem alguma coisa acontecendo, merece uma investigação. Né? A senhora falou que essa medida do governo federal de tirar o celular já foi uma coisa... Já foi uma vitória. Muito a grande. gente pega muita criança em atendimento, que a mãe chega, ele não consegue aprender, ele não consegue se concentrar, mas ele passa quantas horas na tela? É verdade. Exatamente. Então ele não vai conseguir fixar o conteúdo, ele não vai querer estudar, ele fica entediado se não ficar na tela. Mas a criança, ela precisa ficar entediada para ela desenvolver a criatividade. Você não vê mais crianças brincando de casinha, brincando de peão, como você via antigamente. Quando eu trabalhava na zona rural, eu ficava emocionada quando eu passava, que via uma criança com um curralzinho lá brincando. É verdade. Porque você não vê mais. Hoje não tem mais isso. Dificilmente a gente vê, né? Isso. Até o que ainda prende um pouquinho a criança é a questão da bola, né? Isso. Meu neto mesmo, ele tem 7 anos, mas ele é louco por bola, né? Ele gosta de brincar. E incentivar as práticas esportivas, né? A Nilson falava do colega lá em Calumbi que jogava no tablet de cabeça para baixo. Se eu ver filho isso, dele, né? Esse cabo é maluco, né? Exatamente. Pensa isso, né? E antigamente os autistas eram tidos como malucos, né? Era porque o famoso não tinha, doido, né? Isso, não tinha tanto estudo, não tinha uma investigação diagnóstica. Hoje a gente já vê que tem critérios, hoje a gente já vê que tem mais avaliações e o acompanhamento é multidisciplinar, tá? Não existe um profissional único para tratar. A terapia, ela é importante. Como eu disse no começo, a escola não substitui a terapia, mas a escola é uma grande aliada. Por quê? Ela tem convivência com outras crianças na mesma faixa etária. A professora está atenta, ela pode lhe chamar a atenção para alguma coisa que eu não vejo em casa, né? Da questão do processo ensino-aprendizagem, do comportamento. Por que é que a gente sempre pede um relatório escolar das crianças que frequentam a escola? Porque muitas vezes aquilo que a mãe e o pai não percebem, a professora percebe. Ela vê onde é que está ali implícito. E outra coisa, quanto mais cedo a gente trata, melhor a gente resolve. Mais rápido é o resultado. Às vezes é uma criança desatenta. Eu consegui corrigir os pontos, levei para psicopedagoga, para psicóloga, para TO, para fono. De acordo com a necessidade que aquela criança tem, aquela criança decola, não fecha nenhum diagnóstico e tá aí, tudo bem. Então a gente precisa correr atrás do prejuízo cognitivo. Se vê algo diferente no seu filho, já procura especialista, né, gente? Isso, procurar ajuda, né? A gente procura ajuda e tenta resolver. É verdade. E para nós, né, agora tá claro que o autismo já vem, né, de muitos anos, né? Isso. Não é uma coisa nova, só não sabíamos qual inventada, né? Só não sabíamos a nomenclatura que dava, né? Exatamente. E assim, hoje a gente vê que com o avanço das redes sociais, das tecnologias e o avanço nos critérios de diagnóstico, muita coisa que a gente não dava diagnóstico no passado, hoje a gente dá. Muita síndrome que a gente não sabia que existia, hoje existe exame, existe catálogos, né? Pessoas que estudam para dar diagnóstico. Que maravilha, né? E a gente comentava também, Sebastião perguntava para a doutora o seguinte: é mais fácil diagnosticar no homem ou na mulher? E também se consegue diagnosticar depois da adolescência, né? Consegue também. Consegue, sim, consegue. As meninas, elas dão um pouco mais de trabalho. Geralmente é um diagnóstico mais dificultado quando a criança tem um nível 1 de suporte, porque ela consegue disfarçar melhor. O menino, a gente consegue dar um diagnóstico mais rápido, né? E também tem a questão dos critérios familiares. Se eu já tenho um irmão autista, se eu tenho um primo próximo, um tio, se eu tenho alguém com doença mental na família, então eu tenho um risco maior. Se os pais são consanguíneos, ou seja, são primos legítimos, têm um parentesco muito próximo, também eu tenho um risco. Acontece. Acontece. Doutora, obrigado pelo papo, assim,
assim, foi rápido, mas a gente espera que a doutora volte aqui, né? Com mais tempo, vamos pegar um dia que não tem atendimento assim nesse horário. Exatamente, vamos uma hora colocar. aqui, o papo foi muito bom. E quem quiser conversar com a doutora, procura onde? A doutora Juliana? Na Clínica, eu atendo todas as quartas-feiras, né? E atendo também na UPA, atendo no município, na Policlínica. Coisa boa. Okay. Então, em lembrando que Belmonte também, eu tenho esse foi o momento clinicar, né, Sebastião? Isso, o momento Maravilha. clinicar. Então, coisa boa. Doutor, um abraço. Seja bem-vindo aqui. As portas estão abertas. Com mais tempo nós vamos ter agora, né? Vamos marcar, organizar outro horário, né? Porque teve um encaixe no consultório, Tá não teve certo. como eu fugir. Então, um abraço, doutora, viu? Eu que agradeço por estar aqui para poder esclarecer e estou sempre à disposição. Maravilha. Valeu, Coisa obrigado. boa, viu, gente?